Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta com vocês. Eu sou o Rafael Gobara, vou dar direito civil para vocês, para quem está aí estudando, na verdade, para as provas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente tem um edital bastante enxuto de direito civil, mas não é porque ele é enxuto que ele é menos importante, ok? Primeiro tema do edital que a gente vai trabalhar hoje são com bens públicos. Primeiro tema do edital e primeira matéria aqui de direito civil, ok? Bens públicos estão dispostos nos artigos 98 a 103 do nosso Código Civil. Lembrando, a leitura dos artigos de lei, é sempre importante e faz parte do estudo de vocês. Nós vamos trazer aqui alguns pontos, vamos ler alguns artigos, vamos resolver questões de prova, mas é sempre importante que a leitura dos artigos sejam feitas num segundo momento, ok? Então vamos começar a trabalhar com direito civil, bens públicos. A primeira coisa que nós vamos trazer para vocês é o conceito de bem público. Eu vou trazer inicialmente o conceito dado pelo professor Flávio Tartucci, e embaixo vocês já estão vendo aí na tela que eu trago o texto do artigo 98 do Código Civil. Então vamos lá. O professor Flávio Tartucci diz o seguinte, que os bens públicos são os que pertencem a uma entidade de direito público interno, como são os casos da União, Estados, Distrito Federal, município, entre outros. Eu já vou chamar a atenção de vocês aqui para essa definição do professor Flávio Tartucci, que ele coloca aqui, ó, entre outros, tá? Nós já vamos entender por que ele coloca entre outros. Além disso, nós temos o artigo 98 do Código Civil, que diz o seguinte: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja a qual for a pessoa a que pertencerem. Ok? Então, este é o conceito. Entre esses outros aqui, a gente pode destacar também os bens das autarquias, e também das fundações públicas. Ok? Então, além da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nós também podemos acrescentar aqui as autarquias e as fundações públicas. E daí então já trago a primeira dica para vocês, que é uma dica jurisprudencial. Exatamente. Por quê? Vejam que esse conceito sobre os bens públicos, inclusive do artigo 98, ele não pode ser tão engessado. O STJ, por exemplo, já vem entendendo de que ele não deve ser engessado, de que ele não é um rol taxativo, de que nós podemos, inclusive, ter outros entes, outras entidades de direito públicos que podem ter, assim, os seus bens públicos. Inclusive, eu trago para vocês o enunciado 287, que diz o seguinte: a critério da classificação de bens indicados no artigo 98 do Código Civil, não exaure a enumeração dos bens públicos, podendo ainda ser classificado como tal o bem pertencente à pessoa jurídica de direito privado que esteja afetado à prestação de serviços públicos. Então, veja, ele torna o artigo 98 um artigo mais aberto, ok? Nós não vamos ficar limitados, o artigo 98 não vai trazer um rol taxativo. A jurisprudência já tem entendido que é possível o exaurimento dos bens públicos na medida em que eles estão afetados à prestação de serviço público, tá? Então, é importante nós estarmos atentos à jurisprudência atual, porque pode ser que o concurso venha trazer aí uma interpretação acerca do entendimento jurisprudencial. Se ele estiver atento somente ao artigo 98,
Perfeito. Nós podemos dizer, então, de União, Estados, Distrito Federal e município. Mas se ele perguntar sobre o entendimento jurisprudencial, nós sabemos que o artigo 98, como diz aqui o enunciado, não exaure a enumeração dos bens públicos, ok? Isso torna o artigo 98 ali não com um rol taxativo. Então, sabemos que a jurisprudência tem entendido que é possível aí estender esse rol daquilo que se entende por bem público, ok? Partimos então para o artigo 99. O artigo 99 do Código Civil vai trazer para nós a classificação dos bens públicos. E é aqui que nós vamos focar nossa concentração, focar nossos estudos, porque a maioria das perguntas de prova estão exatamente na classificação desses bens públicos. E é por isso que a gente vai tomar bastante atenção, tomar bastante cuidado com essas classificações. Então vamos lá, vamos tratar do bem de uso comum do povo, que está descrito no artigo 99, inciso 1 do Código Civil. Bens de uso comum do povo, vejam só pessoal, já pelo nome, já dá um indicativo do que se trata esse bem comum de uso do povo. É um bem que pode ser usado por todos, então já vamos colocar aqui, ó, uma primeira característica, pode ser usado por todos, tá? Ele também pode ser usado a qualquer momento? Sim, ele pode ser usado a qualquer momento, ele está livre. Ele tem alguma restrição? Não, ele não tem restrição. Então vamos colocar aqui, ó, ele é irrestrito, ou melhor, não tem restrição. Não tem restrição. Então ele é um bem que todos podem usar, que não tem restrição. Rafael, me dá um exemplo, então, de um bem de uso comum do povo. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, as ruas. Você não pode andar na rua a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Você pode andar nas avenidas, estradas, a praia, pessoal, os mares, né? Vamos colocar aqui praia, o mar. Você não pode ir à praia a hora que você quiser, sem qualquer tipo de restrição, da forma com que você quiser, perfeito? Então, esses são os bens de uso comum do povo. Você não pode ir até uma praça, passear numa praça, fazer um piquenique numa praça, a hora que você quiser, sem qualquer tipo de restrição. Toda e qualquer pessoa pode ir lá em qualquer momento. É exatamente essas as principais características dos bens comuns do uso do povo, tá? Tem uma outra característica, tá? Na verdade tem mais 3 características que eu vou tratar com vocês no segundo momento, porque eu chamei de triplo I, ok? Para facilitar na hora de a gente estudar, eu chamei de triplo I. Então, eu já vou cuidar dessas outras 3 características, que são extremamente importantes também. Mas eu vou tratar delas de uma forma conjunta, com uma tabelinha que vai ficar fácil para a gente aprender aqui, tá? Mas nesse primeiro momento, o que eu trago para vocês é o seguinte: bem comum de uso do povo é um bem que pode ser usado por todos, que não tem restrição, e como exemplo aqui eu tenho as ruas, as avenidas, as estradas, o mar, a praia, entre outros aí, bens de uso comum do povo. E daí então já me vem uma outra pergunta, que também pode ser pergunta de prova. A pergunta é o seguinte: imagine então, eu sei que a rua é um bem comum de uso do povo. Eu sei que eu posso andar pela rua a hora que eu quero, da forma que eu quero, a pé, de carro, enfim. Agora imagine que o prefeito da sua cidade colocou um pedágio na rua. E agora, para você passar por aquela rua, você tem que pagar ali 50 centavos. O fato dele ter colocado um pedágio, ou seja, ter onerado para que você tenha acesso àquela rua, ele colocou um pedágio, o fato dele ter onerado com o pedágio não faz com que essa rua vá perder a característica de ser um bem de uso comum do povo. Então, ainda que ele faça uma regulamentação que seja onerosa, que no caso colocou um pedágio ali na rua, essa rua ela não perde a característica de ser um bem de uso comum do povo, ok? Então,
É um detalhe importante também. Lembrando, tem a minha rua, colocou um pedágio ali, o prefeito colocou um pedágio, ela perde a característica de ser um bem comum de uso do povo? Não, tá? Continua sendo um bem de uso comum do povo. Perfeito? Bens de uso especial. Olha o nome aqui, ele já tem uma característica diferente, ele é de uso especial. Por que ele é de uso especial? Porque é onde a administração pública presta o seu serviço público. São os locais onde ela presta o serviço público. Então, o que são aqui? São os locais. Tanto que se a gente ler o artigo 99, inciso 2, ele vai trazer que são os prédios da administração. Então, por exemplo, o fórum é um bem de uso especial? Sim, porque não é lá onde a administração presta um serviço público. Então, um fórum é um bem de uso especial. Um hospital, por exemplo, municipal, ele é um bem de uso comum? Não, ele é um bem de uso especial. Aí você deve estar se perguntando, mas por que, Rafael? Não é qualquer pessoa que pode ir a um hospital municipal? Sim, mas vejam só, um hospital municipal, por exemplo, ele não tem algumas restrições. Você pode entrar no hospital sem cumprir algumas restrições, sem estar em condições, em cumprir algumas regras que aquele hospital estabelece. Olha a diferença aqui, ó. Enquanto no bem comum a gente não tem restrição, no bem de uso especial nós temos uma restrição. Por exemplo, eu posso entrar no fórum sem camisa? Não posso. Eu posso entrar no fórum a hora que eu quero? Não posso. Eu tenho algumas restrições, eu tenho algumas condições que eu devo observar a respeito daquele bem de uso especial. Eu não posso entrar no fórum de biquíni, de sunga. Não posso entrar no fórum à meia-noite, por exemplo. Por quê? Porque são bens que são locais onde a administração pública está prestando um serviço público, mas são locais onde há uma restrição, maior. É bem verdade, pessoal, que qualquer pessoa pode ir ao fórum? Sim, qualquer pessoa pode ir ao fórum, mas ela deve observar essas restrições e essas condições. Então, vejam que a principal diferença do bem de uso comum do povo para o bem de uso especial é exatamente essa possibilidade de você ter restrições, de ter acesso a todos, enquanto no bem comum você não tem restrição, você vai à praia a hora que você quer, você vai à praia do jeito que você quer. Já o bem de uso especial já não funciona assim, tá? Por exemplo, no fórum nós temos as restrições. Perfeito? Se eu for no prédio da prefeitura, eu tenho algumas restrições. Eu não posso ir no gabinete do prefeito a hora que eu quero, quando eu quero. Perfeito? Então, vejam só que existe essa diferença entre os bens de uso especial e os bens de uso comum do povo. Ok? Bens dominicais ou dominiais, pessoal. Aqui, tanto dominicais quanto dominiais são sinônimos, tá? Vocês podem encontrar de uma forma ou de outra na prova de vocês. Está previsto no artigo 99, inciso 3 do Código Civil. E aqui eu já peço a atenção de vocês pelo seguinte. A pegadinha que pode acontecer aqui é a seguinte: os bens dominicais, eles também são conhecidos na doutrina como de domínio privado. Ok? Vou colocar aqui, ó, domínio privado. Eu vou colocar até esse privado aqui entre aspas e já explico por quê. Por que ele é considerado um bem de domínio privado? E aí eu já vou colocar a explicação aqui
porque eu quero destacar uma palavrinha que vai ser importante, uma palavrinha que vocês vão encontrar na prova de vocês, e vocês precisam saber do que se trata. Por que ele é considerado um bem de domínio privado? Porque ele não está... Agora, olha a palavrinha que é importante, ok? Ó, afetado. Ele não está afetado à prestação de serviço público. Opa, público. Ok? Olha o que é importante aqui, ó. Ele não está afetado à prestação de serviço público. Em outras palavras, a administração não está usando o bem para nenhuma finalidade pública. Exatamente. Então, nós dizemos que ele se trata de um bem que não está afetado, ou seja, é um bem que não está sendo usado para nenhuma finalidade pública. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o município tem um terreno lá do lado da sua casa que o município não está usando para nada, tá? Não tem nada construído, está um terreno baldio abandonado. Esse é um bem dominical. Por quê? Ele está sendo afetado com alguma prestação de serviço público, algum serviço público está sendo prestado naquele terreno, ele está sendo utilizado? Não, não está. Um outro exemplo, uma viatura da polícia que pegou fogo, por exemplo, está ali só a carcaça. Está sendo utilizado para um serviço público? Não, não está sendo utilizado para um serviço público. Ele está sendo afetado a uma prestação de serviço público? Não, não está sendo afetado a um serviço público. Então, portanto, eu tenho um bem dominical ou dominial. Perfeito? Então, a primeira dica, tomar cuidado, porque a prova vai trazer talvez o bem dominical ou dominial, não só a prova, mas a doutrina também trata dessa forma, como um bem como um bem de domínio privado, tá? Então já é a primeira dica. E eu trouxe para vocês essa palavra afetado, porque é o termo com que nós vamos encontrar na prova. E digo mais para vocês, nós vamos nos deparar com o termo desafetação também. E eu já vou explicar o que é desafetação, tá? Mas o que é importante dos bens dominicais é lembrar, primeiro, que são de domínio privado, ok? E de segundo, que se tratam de bens que não estão afetados a uma prestação de serviço público. Repetindo, a administração não está usando o bem para nenhuma finalidade pública, tá? Então, é aquele terreno baldio da prefeitura que está lá, que não está sendo usado, é aquela viatura da polícia que pegou fogo, que está lá encostada, tá? Imagine, por exemplo, mesas e cadeiras de uma escola municipal, por exemplo, que já estão enferrujados, já estão quebrados, não estão sendo usados e estão lá jogados num canto. Eles estão sendo aquelas carteiras estão sendo afetadas pela prestação de serviço público? Elas estão sendo usadas para prestação de um serviço público? Não, não estão sendo usadas. Portanto, vão se tratar de bens dominiais ou dominicais, ok? Pessoal, agora, eu acho que todo mundo já deve ter visto aquele filme do Vin Diesel, Triplo X. Eu criei aqui o Triplo I. Exatamente, que são 3 características que estão relacionadas aos bens de uso comum, de uso comum do povo, de uso especial e dos dominicais, ok? Também fazem parte das características desses bens, que é o que eu chamei de triplo I. O que é o triplo I? São bens inalienáveis, são bens imprescritíveis e são bens impenhoráveis. Nós vamos ver cada uma delas agora. Por exemplo, o bem de uso comum, que nós já vimos, que é aquele que qualquer pessoa pode usar, que não tem restrição, como por exemplo ruas, avenidas, a praia, o mar, tá? Ele é alienável? Não. O bem de uso comum, ele é inalienável, artigo 100 do nosso Código Civil.
Eu não posso alienar, por exemplo, uma praça. Pode o prefeito de uma cidadezinha vender aquela praça? Não pode. Portanto, uma outra característica do bem de uso comum é de que ele é inalienável nos termos do artigo 100 do nosso Código Civil. O bem de uso comum, ele também é imprescritível, ou seja, não é possível usucapir um bem de uso comum. Exatamente, nos termos do artigo 102 do Código Civil e 183, parágrafo 3º da Constituição Federal. Por exemplo, eu tenho uma praça, eu monto uma barraquinha de camping ali, permaneço naquela praça por 20 anos. Eu posso pedir usucapião daquela área? Eu não posso pedir usucapião daquela área, pessoal. Bem de uso comum não pode ser usucapido, ainda que eu tenha preenchido ali os requisitos do usucapião. Bem de uso comum eu não posso usucapir. Por isso que ela tem essa característica também de ser imprescritível, tá? Esse é o segundo I do meu triplo I aqui. O bem de uso comum, então, já tem dois. Ele é inalienável e imprescritível. E ele também é impenhorável. Ok? Imagine que eu sou credor do município. Eu posso pedir, por exemplo, a penhora de uma praça. Eu posso pedir, por exemplo, a penhora do prédio da prefeitura. Eu não posso pedir a penhora de um bem de uso comum. Nós sabemos, inclusive, que se eu tenho um crédito para receber, por exemplo, do município, do estado, eu vou receber isso através de precatório. Ok? Eu não posso fazer a penhora de um bem de uso comum. Eu não posso ir lá penhorar um carro da polícia, eu não posso ir lá e penhorar uma praça, perfeito? Então vejam só, o bem comum, além de ter aquelas características que nós já vimos, vamos voltar aqui, que são de acesso a todas as pessoas, que são irrestritos, eu não tenho restrições para poder usar ali bem de uso comum do povo. E aí nós exemplificamos como ruas, avenidas, estradas. Além dessas características, eles também são inalienáveis, eles também são imprescritíveis e eles também são impenhoráveis. Tá? Então, o bem de uso comum, ele sim, ele completa os 3 Is. Então, também tem essas características. E os bens de uso especial? Os bens de uso especial também possuem os 3 Is. Quais são? Inalienáveis. Eu posso ir vender um hospital, por exemplo. Outro bem, outra característica, ele também é imprescritível. Eu não posso usucapir um bem de uso especial. Ok? E ele também é impenhorável. Então, as características com relação ao que nós chamamos aqui de triplo I, inalienável, imprescritível e impenhorável, tanto o bem de uso comum quanto o bem de uso especial, eles têm o triplo I. Então, além das características de cada um deles, tá? Eles têm em comum essas 3 características, esse triplo I, são comuns entre os bens de uso comum e os bens de uso especial. Agora vem a pegadinha, agora vem a exceção à nossa regra, que é o bem dominical, ok? O bem dominical, ele não tem o triplo I. O bem dominical só tem 2 I somente. Quais são eles? A imprescritibilidade, né? Ele é imprescritível, e ele também é impenhorável, o bem dominical. Nisso, ele guarda semelhança com o bem de uso comum e com o bem de uso especial. Qual é a diferença do bem dominical? A diferença do bem dominical é de que ele pode ser alienado. Exatamente. É o texto, inclusive, do artigo 101 do Código Civil. Ele permite que o bem dominical seja alienado desde que observado algumas condições. Ok? E daí, então, nós temos que tomar cuidado com algumas pegadinhas. A afirmação, por exemplo, de que todos os bens
públicos são inalienáveis, ela não é verdadeira, porque o bem dominical, ele é alienável, ok? E aí vejam só, um bem dominical que é alienável, ele pode se tornar um bem de uso comum ou um bem de uso especial e se tornar inalienável? Pode, perfeitamente possível. Então vejam só, é possível que um bem dominical se transforme num bem de uso comum ou se transforme, aliás, num bem de uso especial, né? E num bem de uso comum. Isso é possível. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós já vimos que o bem dominical é aquele bem que não está afetado a uma prestação de serviço público. Então, é um terreno baldio, por exemplo, que a prefeitura tem. Agora, imagina que a prefeitura pega aquele terreno e resolve construir uma praça naquele terreno. Então, veja, ele era um bem dominical, ele não tinha afetação, ele não estava afetado a nenhum serviço público, ok? E ele era alienável. Na medida em que foi construída uma praça, ele se torna um bem de uso comum e a partir disso ele assume o triplo X. Então ele era um bem que era alienável e na medida que ele se torna um bem comum, ele se torna um bem inalienável. Então vejam, é possível haver uma transferência de um bem dominical para um bem de uso comum ou para um bem de uso especial. Perfeito? E o contrário, Rafael? Imagine que eu tenho, então, um bem de uso comum ou um bem de uso especial. Ele pode se tornar um bem dominical? E aí vocês lembram que eu falei para vocês? Prestem bem atenção nessa palavra afetação. O que seria, então, a desafetação? É exatamente, pessoal, esse caminho inverso, ok? Quando eu tenho um bem que está afetado a uma prestação de serviço público e eu torno ele um bem dominical, eu tiro aquela afetação, eu faço a desafetação desse bem. Então imagina que eu tenho um terreno onde está construído um hospital. Por alguma razão, o município vai e derruba aquele hospital, transforma aquele local onde tinha um hospital construído num terreno sem utilidade. Então vejam, era um bem de uso especial, era um hospital, e aí eu desafetei ele estava afetado por uma prestação de serviço público. Ali funcionava um hospital. Na medida que eu passei a demolir ele e aquilo se tornou um terreno sem utilidade, um terreno baldio, um terreno abandonado, ele passou a ser um bem dominical e ele passou a ser alienável agora. Aquele terreno que já foi um bem comum, um bem de uso especial, passou a ser um bem dominical. E esse processo, onde eu tenho um bem que está afetado e eu transformo ele em um bem que não está afetado, eu vou chamar de desafetação, ok? Então, tomem bastante cuidado com essas duas palavrinhas, a afetação e a desafetação, porque pode ser que vocês encontrem na prova de vocês esses dois termos. Então, o que é importante a gente lembrar aqui? Que essas três características aqui, perfeito? Inalienável, imprescritível e impenhorável, elas são comuns entre os bens de uso comum e o bem de uso especial. O bem dominical, ele não possui um dos is aqui que a gente chamou, tá? Ele não é inalienável, pelo contrário, ele é alienável, tá? Mas o que é importante a gente lembrar? Que um bem dominical pode se transformar num bem de uso especial ou num bem de uso comum, e aí, obviamente, ele perde a característica de alienável e passa a ser inalienável, e o caminho inverso também é possível. É possível que um bem de uso comum ou um bem de uso especial se torne um bem dominical. Então, ele perde a característica de ser alienável e passa a ser alienável. Então, é importante a gente saber que pode haver essa alteração nos bens públicos. De maneira geral, pessoal, essas são as principais características
dos bens públicos. E as provas, tanto do concurso da Banca Vunesp quanto de outros concursos, costumam a trabalhar exatamente nessas características, buscando, normalmente eles trazem, eu vou trazer duas questões para vocês aqui, vocês vão entender. Eles trazem características, por exemplo, o hospital municipal de determinada cidade, o que ele é? Ele é um bem de uso comum, ele é um bem de uso especial, e aí eles trazem, eles querem causar essa confusão. Se o bem de uso comum, se ele é inalienável, se ele é imprescritível, se ele é impenhorável, e muitas vezes eles vão trabalhar em cima da exceção, ok? Qual é a exceção aqui? O bem dominical, falta um I daquilo que nós chamamos de triplo I. O I da inalienável, perdão, pessoal, tá? O bem dominical, ele é alienável, por isso que falta um dos Is para ele. Perfeito? Bom, vamos trabalhar agora então com uma questão de prova e assim a gente vai poder ver como é que a Banca Vunesp tem perguntado a respeito de bens públicos nas provas em que ela aplica. A questão que eu trago para vocês aqui é uma questão de 2016 da Prefeitura de Alumínio para o cargo de procurador jurídico. Olha só como a banca costuma cobrar essas características que a gente acabou de ver. Diz o enunciado: as escolas municipais do município de Alumínio são. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, analisar o enunciado e vejam só, o enunciado já traz para nós que nós estamos falando de escolas municipais. Perfeito? Com base nisso, nós já temos que começar a raciocinar diante daquilo que nós estudamos agora há pouco. Então vejam só, uma escola municipal é um local onde todos podem ir a qualquer momento, a qualquer hora, sem qualquer tipo de restrição. Ou uma escola municipal, por exemplo, é um local onde você tem um determinado horário para ir, onde você deve observar algumas regras, algumas restrições. Certamente, uma escola municipal ela tem as suas regras para que você acesse, ela tem o seu horário de funcionamento, ela tem algumas restrições. Portanto, na medida em que nós estamos diante de um bem público, onde há restrição, onde há regras, nós só podemos estar falando do quê? De um bem de uso especial. Com isso, nós já conseguimos eliminar aqui as alternativas B e a alternativa D, porque elas falam que são bens de uso comum. E nós sabemos que não são bens de uso comum, são bens de uso especial. Daí então, vamos partir para as outras alternativas. A alternativa C diz que é um bem dominical. Pessoal, a escola municipal, se ela está servindo como escola, se ela está em pleno funcionamento, ela está afetada pela prestação de um serviço público. Nós vimos que os bens dominiais ou dominicais, eles não estão afetados por um serviço público. Nós demos como exemplo, por exemplo, aquele terreno ali, baldio da prefeitura, por exemplo, aquele terreno abandonado, ou seja, não afetado por uma prestação de serviço público. Na nossa questão aqui, a escola municipal, ela está afetada por um serviço público. Portanto, nós não podemos falar que ela é um bem dominical. Com isso, nós já eliminamos aqui a alternativa C. Vejam só que com base nessas características, nós vamos conseguindo responder as questões de uma forma muito tranquila. Nós já sabemos que é um bem de uso especial. Com isso, nós já reduzimos aqui 3 questões. Agora nós temos 2 alternativas para chegar à resposta correta. Vamos lá. Alternativa A. Bem de uso especial e no tocante ao regime jurídico são inalienáveis enquanto estiverem afetados. Olha só, a alternativa A já nos traz todos os indícios de que seja a alternativa correta. Mas para tirar dúvida, vamos dar uma olhada na alternativa E. Bens de uso especial, no tocante ao regime jurídico,
não há qualquer restrição à sua alienação. Vocês lembram que nós vimos a questão do triplo I, aquilo que eu chamei de triplo I, aqueles 3 características de inalienável, imprescritível e impenhorável? Nós vimos que os bens de uso especial são aqueles que detêm os 3 Is. Logo, eu não posso falar que não há qualquer restrição para sua alienação. Por quê? Porque o bem de uso especial, ele é um bem inalienável, exatamente como diz aqui a alternativa A. Ele é inalienável enquanto estiver afetado, exatamente da forma com que nós estudamos. Com isso, nós conseguimos responder essa questão da VUNESP, alternativa A, como sendo a correta. É um bem de uso especial e, no tocante ao regime jurídico, são inalienável enquanto estiverem afetados. Perfeito? Legal, pessoal. Eu vou trazer mais uma questão também, que é da VUNESP de 2016, da Prefeitura de Sertãozinho, também para procurador municipal. Vamos lá. Em relação às classificações existentes dos bens públicos, cemitérios públicos, aeroportos e mercados podem ser classificados como A. Bens de domínio público de uso comum, bens de domínio público de uso especial, bens de domínio privado do Estado, bens dominicais da administração, bens de uso comum do povo e de uso especial. Pessoal, vejam só. Nós estamos falando aqui agora, ó, cemitérios públicos, aeroportos, mercados. O pensamento que nós temos que ter é a mesma coisa que nós fizemos na questão anterior. Cemitérios, aeroportos, mercados, eu posso entrar a qualquer momento, é irrestrito o acesso, ou será que eu tenho que observar algumas regras para acessar, por exemplo, um aeroporto? Será que ele não tem um horário de funcionamento? Eu posso entrar no aeroporto sem camisa? Eu posso entrar no aeroporto com um papagaio nas costas, portando uma arma, por exemplo? Eu tenho acesso ao aeroporto a hora que eu quero, do jeito que eu quero? Não. Ali existem restrições e existem regras que devem ser observadas. Portanto, eu já sei que não estou diante de um bem de uso comum. Com isso, o que eu consigo fazer? Eu consigo eliminar a alternativa A e a alternativa E, tá? Porque eu não estou diante de bens de uso comum. Agora, a alternativa D diz o seguinte: bens dominicais da administração. É um bem dominical? Se eu tenho aqui um cemitério público e se eu tenho um aeroporto que está funcionando, eu tenho a administração usando aquele bem para uma finalidade pública. Então, não há que se falar em bem dominical. Bem dominical é aquele que não está afetado a uma prestação de serviço público. É aquele bem que está lá encostado que a administração não está usando. É o caso da nossa questão aqui? Não, não é o caso. Então, eu já elimino a alternativa D. Olha só que interessante. Por isso que eu disse para vocês que pode ser pegadinha. Bens de domínio privado do Estado. Quando que eu disse isso para vocês? Eu disse para vocês que os bens dominiais e dominicais, eles têm características de ser bem de domínio privado do Estado. Por que que eles são considerados bens de domínio privado do Estado? Repetindo, por quê? Porque eles não estão afetados a uma prestação de serviço público, ok? Por isso que eles são considerados bem de domínio privado do Estado. E como nós já vimos para responder a questão D, eles estão sim afetados, na nossa questão, né? Eles estão sendo afetados. Por quê? Porque lá tem um cemitério público, lá tem um aeroporto, portanto, a alternativa C também não pode ser considerada como correta. Daqui então, pessoal, só nos resta a alternativa B,
como a do gabarito, que diz o seguinte: são bens de domínio público de uso especial. Que é exatamente isso. Os cemitérios, os aeroportos, os mercados, eles contêm algumas regras, eles contêm horário de funcionamento muitas vezes, então não são bens que eu posso utilizar de forma irrestrita e a qualquer momento, a hora em que eu quiser. Eu devo observar algumas condições e algumas restrições, por isso eu o considero como um bem de público de uso especial. Então aqui, novamente, para nossa questão de prova, o gabarito é a questão B. Perfeito? Pois bem, pessoal, com isso nós já vimos o primeiro ponto do nosso edital da prova do Tribunal de Contas, ok? Percebam que são características, de certa forma, bastante que se diferenciam uma da outra, tá? Então, um estudo aprofundado e com bastante atenção, com certeza não vai levar vocês a erro. É importante ter em mente, de novo aqui, nossa tabela do triplo I, porque, como vimos nas nossas questões, essa questão de ser um bem alienável ou não, imprescritível ou não, passível de uso capião ou não, penhorável ou não, são questões que são trazidas pela banca para tentar ali confundir vocês. Mas, sabendo das características de cada um dos bens, do bem de uso especial, do bem de uso comum do povo, dos bens dominicais, e lembrando da tabelinha do triplo I, eu tenho certeza que vocês vão responder da forma correta as questões sobre bens públicos, ok? Com isso, nós terminamos esse primeiro ponto do edital. Numa próxima aula, nós vamos continuar trabalhando com o edital do Tribunal de Contas do Estado. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Até uma próxima aula e um abraço.